nervosismo, certo? Aham. E as 5 coisas que você terá depois de vencer o medo de pregar: coragem e sonhos realizados. Dessa pura. Irmão Marcos, o que está impedindo o lado direito se conectar com o lado esquerdo? Ou seja, os medos com, no caso, as coisas que você vai ter depois que vencer o medo. Não entendi, pastor. O que está impedindo aí de aquilo que você escreveu no lado direito se conectar com aquilo que está no lado esquerdo? Conhecimento. Conhecimento? Também não. Vamos para a irmã Joselene. Fala Do aí o que lado está do lado direito, direito, Joselene. o branco, nervosismo, vergonha, medo e ansiedade. Uhum. Do lado Do lado direito, esquerdo. Esquerdo. alegria, coragem, disposição e segurança. Uhum. Diz para mim o que está impedindo o lado direito se conectar com o lado esquerdo. Essa divisão, a linha entre um e o outro, Glória a Deus! amém. Vocês estão vendo, gente, que o óbvio, às vezes a gente Entendi. não consegue ver? Quem conseguiu chegar no X dessa questão? Às vezes o óbvio nós não conseguimos ver. Sabe onde está essa linha aí? Meio. Na tua mente. Na tua mente. É. A linha de cada um que colocou aí está na tua mente. Por quê? O seu lado direito está tudo aquilo que está no seu passado e no seu presente. O seu lado esquerdo está tudo aquilo que você vai alcançar no seu futuro. E para o seu passado e presente se conectar com o seu futuro, só tem uma divisão. E essa divisão está dentro da tua mente. Ou você criou ela. Entendeu? Eu somente conduzi vocês a escreverem essa linha. Mas quem fez essa linha não fui eu, foi vocês. Entendeu? Vamos lá, irmã Genira, escreve aí. Fala pra gente aí, quer dizer. Também coloquei ansiedade, insegurança, medo, a opinião das outras pessoas, né, que quando a gente está lá na frente, a gente fica preocupado com isso, que não deveria, não é o certo, mas eu coloquei isso. A tristeza, né, de não conseguir fazer, né, e do outro lado eu coloquei a alegria, o ânimo, aprender a não me preocupar com a opinião das outras pessoas, e sim pensar no que Deus pensa a meu respeito, e a segurança de falar. Entendi. Então, como já chegou no X da questão, não vou te fazer outra pergunta, entendeu? Tá bom. Mas a senhora vê que essa barreira, esse limite aí está dentro da tua cabeça. Tá? E por que eu estou falando isso, gente? Porque na próxima aula eu vou mostrar para vocês que isso aí está dentro da cabeça de vocês. Tá? Só quis, nessa aula aqui, nesse comecinho de aula, né? Porque nosso tema é outro, né? Isso aqui é só uma pitadinha para dar uma sedezinha naquilo que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Irmão Flávio, fala para a gente aí, para a gente terminar. O que você botou no lado direito? Foi timidez, insegurança, medo de pregar, nervosismo, ansiedade, essas coisas tudo aí. E do lado esquerdo, o que você colocou aí? Aí eu coloquei fluência, confiança, coragem, segurança. Então, beleza. Gente, tudo aquilo que você crê que é possível, você alcança. O que você não crê, você nunca vai alcançar. Tá? Isso aqui não é motivação, não. É verdade, tá, gente? É verdade, tá? Para a gente iniciar essa aula,
Primeiro eu quero ler um versículo com vocês, depois nós vamos para o capítulo na qual nós vamos analisar. E por que eu vou ler esse versículo? Para dar mais sentido nessa técnicazinha simples que eu utilizei com vocês aqui agora, tá bom? Para vocês entenderem que parece bobo, muito bobo, tá? Mas tem um sentido muito profundo. Vamos à sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Amém? Diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora, coloca isso na tua cabeça. Mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Analisando o perfil de Cristo, eu encontrei somente um temor que ele teve. O temor da cruz. Quando ele estava no Getsemane, que ele disse ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice. O resto, eu nunca encontrei um temor de Cristo. Se alguns irmãos já encontraram, pode estar compartilhando aqui com a gente também. Mas eu não encontrei outro temor na Bíblia que Jesus teve, a não ser da cruz. Mas mesmo assim, depois ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Tá bom? Então, nós temos a mente de Cristo. E na próxima aula, nós vamos falar sobre mapeamento de medo. Tá? E aí nós vamos trabalhar diretamente com bloqueio e desbloqueio mental. Ok? Então, vamos agora fazer nosso resumo analítico. Isso aqui só foi uma pitadinha daquilo que a gente vai ver na próxima segunda-feira. Agora nós vamos fazer um resumo analítico. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5. Tá? Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos... Gente, vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui com os versículos? Quem está conseguindo ver, por favor? Não, pastor. Coloquei até o binóculo aqui, mas tá difícil, pastor. Não, mas vocês estão vendo a tela do computador aí, a tela? Sim, a gente vê, mas não consegue ler, mas consegue ver. Sim. Eu vou aumentar aqui o tamanho das letras. Vou aumentar. Então, esse aqui é o capítulo 5 de Romanos, tá bom? Ok. Capítulo 5 de Romanos, você pode acompanhar na tua Bíblia aí. Vamos lá, gente. No versículo 1 aqui, diz aqui: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, vamos lá. Na visão de vocês aqui, qual seria a palavra que eu poderia destacar e dizer assim, essa daqui é uma palavra-chave, porque essa palavra, ela dá sentido ao texto. Lembrando a vocês que a palavra-chave, ela pode ser um verbo ou também pode ser uma outra palavra que vai dar uma ligação direta. Então, olha só. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Na concepção de vocês aqui, qual dessas palavrinhas que a gente poderia colocar que seria uma palavra-chave? Eu acho que justificado pela fé, pastor. Justamente, justificado pela fé. E aí eu vou dar o porquê, tá? Então, observe o texto. Se uma pessoa é justificada pela fé, o que ela tem? Justiça?
Paz com Deus. Paz com Deus, isso aí. Gente, presta atenção. O texto sempre vai conversar com vocês. O texto sempre vai conversar, ele sempre vai te dar a resposta. Entendeu? Ele sempre vai te dar a resposta. Então, logo, eu poderia comentar aqui que uma pessoa justificada por Deus, ela encontra fé, encontra paz através da fé. Vocês lembram que eu acabei de falar com vocês que é o quê? O óbvio. Às vezes, nós não conseguimos ver o óbvio. E não se engane, tá? A maioria das pessoas que vocês vão ver pregando não consegue ver isso. Eles não conseguem ver. E é o óbvio. O texto está conversando com eles. O texto está conversando conosco aqui. E às vezes as pessoas não conseguem ver isso aqui. Porque, olha bem, tendo sido, pois, justificado pela fé. Então, houve uma justificação. E essa justificação, ela vem não através de obras, ela vem através de Jesus. fé. Olha o texto, gente. O texto está dizendo: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que você é justificado, você não é justificado por aquilo que você sabe, por aquilo que você conhece, por aquilo que você domina. Você é justificado por aquilo que você acredita. No que a gente acredita? Em Deus, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus. E olha, Paulo, ele fez questão de colocar o que aqui, Senhor. Não tá, essa palavra não está aqui à toa. Não está aqui à toa. Porque uma vez que você coloca essa palavra aqui, Senhor Jesus Cristo, quando você diz que alguém é seu Senhor, você é o que dele? Servo. Servo. Tá vendo? Então, o servo, vamos um pouquinho mais profundo. O que era o servo no Antigo e no Novo Testamento? Um escravo. Um escravo. Isso aí. Então, se você é um escravo, quer dizer que, olha só, hein? Você tem uma dívida com alguém. E esse alguém é seu dono. Tá vendo? Então, ou seja, para haver justificação, tem que ter pagamento de dívida. Você entendeu agora por que Paulo colocou Senhor? Porque ele estava dizendo aqui, Jesus, Senhor Jesus Cristo, o Salvador ungido, pagou a minha dívida. Todo mundo conseguiu ver isso aí no texto? Ok. Então, gente, fechamos aqui o versículo de número 1. Agora a gente vai para o versículo de número 2. Olha só, no versículo de número 1, eu encontrei, duas coisas que estão ligadas. Justificado pela fé, Senhor Jesus Cristo. Aí eu coloquei o meu comentário aqui. Uma pessoa justificada por Deus, ela encontra paz através da fé. Se os irmãos quiserem desligar os seus microfones, porque tem gente falando, tal, e ficaria melhor para todo mundo estar me ouvindo aqui, sem perder aí o raciocínio. Tá certo? Então, vamos lá. E quando vocês não entenderem, liga o microfone, ou quando eu fizer uma pergunta, liga o microfone e responde, por favor. Ok? Vamos lá. Versículo de número 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça,
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que coisa interessante aqui que eu vejo. Primeiro, a palavra-chave aqui seria entrada pela fé a esta graça. Por quê? Ah, pastor, sempre a palavra-chave vai estar no início? Não, nem sempre. Mas porque essa palavra aqui, esse termo aqui que a gente está usando, entrada pela fé a esta graça, ele é um ponto de conexão com o restante do texto e com o início do texto. É por isso que eu frisei isso aqui como palavra-chave, tá bom? Então, olha só, pelo qual também temos, aí a palavra-chave seria entrada pela fé a esta graça. Então, através de que nós conseguimos entrar pela fé a esta graça, nós alcançamos o quê? Firmeza. Olha isso aqui, ó. Estamos firmes, na qual estamos firmes. E não só vamos estar firmes, senão que nos gloriamos na glória, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a glória de Deus, na sua plenitude, nós só vamos ver quando encontrarmos o Senhor nos céus. Entendeu? Então, ou seja, a entrada pela fé a esta graça. Uma vez que fomos justificados, temos paz. E uma vez que nós temos paz, nós conseguimos entrar pela fé a esta graça. Então, ó, poderia dizer aqui, ó, a paz alcançada na justificação nos faz entrar pela fé na verdadeira graça. Qual é a verdadeira graça? A verdadeira graça não é aquela que algumas pessoas estão transformando, que é o quê? A graça em desgraça. Tá? E o que eu estou dizendo aqui não é um xingamento, uma ofensa, não, gente. Por favor, tá? A palavra graça, tá? A palavra graça, ela significa favor não merecido. A palavra desgraça quer dizer destituído da graça ou do favor de Deus, tá? É nesse sentido aqui que eu estou dizendo para vocês. Então, a paz do versículo 1 nos faz, ó, a paz alcançada na justificação nos faz entrar, tá? Entrar pela fé, perdão que eu coloquei aqui, na verdadeira graça. E a verdadeira graça, ó, no qual estamos firmes. A verdadeira graça nos faz ter firmeza, firmeza com Deus. E mais do que isso, nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Ou seja, na esperança de entrar nos céus pelas portas e ver Deus na sua plenitude. Faz sentido isso aqui para vocês? O que eu falei? Pastor Sim. Sim. Marcos, sim. Sim. Amém. Estão acompanhando o meu raciocínio, gente? Sim. Irmão Flávio, o senhor está acompanhando o meu raciocínio? O senhor está quietinho aí? Tô sim, mano. Essa porra. Tá bom, gente? Eu gosto que vocês interagem comigo. Faz pergunta, faz alguma coisa aí, se mexe, tá? Porque... Pastor, eu tenho um pouco de dificuldade de entender sobre essa justificação. Uhum. Qual seria a sua dúvida? Fala para mim.
Sobre a justificação, tenho um pouco de dificuldade de entender sobre a justificação. O que é o termo? Seria isso? Sim, Então tá bom. Vou explicar isso aqui para a senhora. A senhora está conseguindo ver aqui meu celular na minha mão? sim. Aham, tá vendo, né? Vamos supor que a senhora roubou meu celular. Uma suposição, um exemplo. Vamos supor que a senhora roubou o meu celular. E para esse crime, a senhora não tem como pagar a fiança. O juiz foi lá e determinou que a senhora teria que pagar $1 milhão. E para a senhora, $1 milhão seria uma suma inalcançável, ou seja, uma dívida que a senhora não teria como pagar. Até aqui está tudo bem? Aí vem uma pessoa que a senhora não conhece, vai lá diante do juiz e diz assim: para Josilene, eu tenho esse $1 milhão, eu pago a dívida dela. Aí a irmã ia dizer assim: meu Deus, mas eu nem conheço esse homem, como é que esse homem vai pagar minha dívida? Não é certo? Até que a senhora está entendendo? Por exemplo. Aí a senhora não conhece o homem foi lá e pagou a sua dívida. Aí sabe o que o juiz diz para você, irmã Josilene? Diz assim: olha, pelo delito que você cometeu, pelo pecado que você cometeu, já veio alguém aqui antes de você e pagou a sua dívida. Você está absolvida. Oh, glória. Já entendeu? Sim. Eu tinha um pouco de dificuldade com esse assunto, entender, mas já entendi, pastor. Obrigada, Deus abençoe. E eu procurei o exemplo mais simples possível para colocar isso aí na tua cabeça, porque a gente poderia usar termos teológicos aqui, mas isso só ia trazer mais confusão na tua cabeça. Entendeu? Então, ou seja, nós cometemos um pecado através de Adão. Nós cometemos um pecado através de Adão. Romanos 3:23. Romanos 6:23. Nós cometemos um pecado através de Adão. Entendeu? Um só pecou. E nós fomos destituídos da glória de Deus. Veio Jesus, sem a gente conhecer, e falou assim: da Joselene, eu pago a dívida dela, lá na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu que a cédula do pecado ela foi rasgada, porque era a cédula da condenação. Era a nossa dívida, e a nossa dívida era impagável. Por isso que eu usei esse exemplinho aqui do celular, a senhora roubou e tal, e um absurdo, a senhora não ia ter como pagar, e veio um outro homem que a senhora não conhecia, foi lá e pagou sua dívida. Porque um dia te pregaram isso. Não pregaram que Jesus morreu na cruz e pelos seus pecados? Sim. Entendeu? E com isso a senhora alcançou a salvação. Amém? Todos entenderam, irmãos, esse exemplo aqui? Sim. Pastor Patrick. Diga. O senhor falou que o texto sempre dá a resposta, né? Com certeza. No caso aqui, a entrada pela festa da graça seria o tópico, e esse firme, nos gloriamos na esperança e glória de Deus, é o subtópico? Sim, isso aí. O senhor já está começando a entrar no clima, hein? Estou gostando. Amém. É isso aí, entendeu, gente? Tá? Voltou a irmã Joselene. É o seguinte, tá? A entrada pela fé a esta graça quer dizer o quê? É a palavra-chave.
Porque em conexão com o versículo 1º, ele já te abre as portas para aquilo que vai seguir no texto, que é o que é na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Seguimos aqui que temos muita coisa para ver. Aí diz aqui o texto. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Versículo 3, de vocês, talvez a tradução, né? A minha está perseverança. Aham. E na de vocês, nas outras aí, como está, gente? Vamos lá? Tá paciência ou perseverança? Né? Paciência. Depende da tradução. Perseverança também. Depende da tradução. Talvez a tradução de vocês... A minha corrigida. Isso aí. Então, a minha aqui é Revista e Corrigida 1995. Então, tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. Como a aula aqui não é sobre tradução bíblica, vai dar certo. Tá bom? O negócio é a gente entender o conceito do negócio. Tá? E aí segue aqui. Agora eu preciso de vocês. Olha só o que ele diz. E não somente isto. Isto o que, gente? Diz o versículo 3. E não somente isto. Isto o quê? O que vocês me dizem aí? Como diz aqui no versículo... No versículo anterior, falava de e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só na esperança da glória de Deus. Isso, não somente isso, né? Não mas somente também nos gloriamos nas tribulações. Isso aí. Olha só, gente. Vocês estão vendo como o texto conversa com a gente? E não somente isso. Não somente isso o quê? Anote isso. Alegria, né? Anote isso aí. Olha isso aqui, ó. Gente, anote isso aqui sempre no cantinho do caderninho de vocês aí, ó. Sempre perguntar o que e por que ao texto. Anote do ladinho aí, ó. Sempre, pode botar um asterisco assim, botar assim, ó. Sempre perguntar ao texto o que e por quê. Tá vendo? Foi o que eu fiz aqui. Tá? E não somente isso o quê? Ó, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também, quando você faz esse o quê, você resgata o de cima, conectando com o de baixo. Então, o entendimento, ele ficou muito mais claro, tá? Muito mais claro. Então, isso aqui, ó, seria a palavra-chave. Não somente isso o quê? Perguntinha de interpretação. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. No caso aí das irmãs, perseverança. Não importa, tá? A questão é a ligação do texto. E toda vez que a gente tem isso aqui, ó, eu sei que não é aula de hermenêutica, mas vale a pena a gente fazer esse comentáriozinho aqui. Ponto e vírgula, quer dizer o quê? Mudou a perspectiva, mas continua no mesmo tema. Entendeu? Vocês conseguem ver aqui que mudou a perspectiva, mas continua no mesmo tema? Olha só. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Sabendo, ou seja, terminou aquele raciocínio, mas começou um outro raciocínio ligado ao mesmo ponto de vista, ou seja, mudou a perspectiva. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo, seria mais ou menos como Paulo estivesse dizendo assim, mas entre parênteses aqui, sabendo que a tribulação, ela faz alguma coisa na pessoa. Ela produz a paciência, ou no caso de vocês,
a perseverança, tá? Então, ó, nossa glória, o meu comentário seria daquilo que eu extraí do texto. Nossa glória não é só naquilo que vamos alcançar no céu, que é a glória vindoura, tá? Do versículo 2. Mas também nas tribulações que vamos enfrentar. Então, esse seria o meu comentário. Talvez o comentário de vocês vai ser diferente, mas não importa. O negócio é você saber o que você vai extrair desse texto. O que o texto conversou com você aqui? O que dá para tirar daqui? Até aqui está tudo bem, gente? Sim. Sim. Alguma dúvida? Não. Irmã Joselene, está tudo legal? Irmã Joselene? Tudo certo. Irmão Flávio? Tô tranquilo. Tranquilo, né? Graças a Deus. Então vamos seguir. Seguimos o barco. Versículo de número 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E agora, pastor, o que você pode me dizer aqui? O que é a palavra-chave aqui, meu Deus? Que está tudo conectando um com o outro. E aí, o que vocês me dizem? A paciência. A paciência. A esperança. A paciência. O que mais? A esperança. A esperança. A esperança, nesse caso aqui, não. Mas a experiência, sim. Sabe por quê? Vamos lá. Ó, a paciência, ela conecta com a experiência. E a experiência, ela conecta com a esperança. Então, logo aqui, vocês teriam que buscar as definições do que realmente é a paciência. E aí você pode buscar a definição do grego, tá? Você pode, ó, vou colocar aqui, ó, buscar definição no grego ou no dicionário da língua portuguesa. Por que eu coloquei isso aqui? Buscar definição no dicionário. Buscar a definição no dicionário, no grego ou na língua portuguesa. Sabe por que eu coloquei isso aqui? Porque talvez a definição que a pastora Janira tem de paciência seja diferente da definição que o irmão Flávio tem de paciência. A definição que a irmã Rosália tem de experiência seja diferente da definição que o presbítero irmão Marcos tem de experiência. Quando a gente faz isso aqui, a gente leva a igreja a um nível mais técnico. Mais técnico. Por mais que a sua mensagem tem que ser simples, mas ela também tem que ter pitadinhas, sabe? É igual o arroz. Quem sabe fazer arroz aí, levanta a mão, gente. Glória a Deus, né? Irmão Marcos está com um cara que sabe comer o arroz, mas não sabe fazer não, né? Olha lá, ó. Eu adivinhei, sabia, rapaz. Arroz sem sal.
é gostoso? Não. Não, Mas não é arroz? Mas não é arroz? é O que arroz. você diz aí, irmão Flávio? Arroz sem sal é gostoso? Não, Ué, mas não é arroz, gente. Mas não é arroz. Não muda não, nada, né? mas tem que temperar, senão fica bom. Tem que Muda temperar. tudo, pastor. Tá vendo? Então, gente, a pregação de vocês, ela não vai perder a simplicidade, mas ela vai ter que ter tempero. Esse aqui é o olhar do pregador. O olhar do pregador é sempre ir um pouquinho mais além daquilo que o texto está dizendo. Então, muita gente lê isso aqui e diz assim, paciência, né? Paciência, experiência. Mas quando você vem aqui no dicionário, vou colocar no dicionário da língua portuguesa, tá? Dicionário da língua portuguesa. Você vem no dicionário, ou se não, vou jogar aqui no Google, tá? Meu computador tá lento, ô benção. Ó, paciência, lá no Google, ó. Primeiro significado, qualidade do que é paciente. Virtude que consiste em suportar dissabores e infelicidades, resignação. Depois, capacidade de persistir numa atividade difícil, perseverança. Terceiro, calma para esperar o que tarda. Você imagina você colocar esses 3 conceitos na sua pregação? Qual é a visão que as pessoas vão ter de paciência? Será que vai ser diferente ou vai ser a mesma que chegou no teu coração para você falar? O que vocês me dizem? Eu acho que vai ser diferente. Vai ser diferente, entendeu? Porque imagina, você levar a pessoa a dizer que é virtude que consiste em suportar dissabores e infelicidades. Aí você vai lá e chega para o irmão, olha como isso aqui conecta. Às vezes a pessoa está dentro do casamento dela, tá? O casamento dela está desgostoso, o casamento dela está uma prova, uma turbulência. Você traz esse conceito, a pessoa já vai entender o quê? Não, peraí, a paciência é uma virtude de alcançar, né, de suportar dissabores e Cadê o espanhol, gente? Minha língua às vezes trava. Infelicidades. Então a pessoa já está vivendo uma vida infeliz. Mas quando você fala que ela tem que ter paciência, ela se conecta, ela sente aquilo. Ela sente porque tá presente na vida dela. Vocês estão me entendendo isso aqui, gente? Talvez não dê para a gente fazer todo o capítulo aqui, mas o importante é que eu quero levar vocês no conceito, na direção correta, entendeu? Então, uma vez que você leva esses conceitos, você traz uma nova visão. Quem conseguiu baixar o aplicativo que eu recomendei? Eu não consegui, pastor. Meu celular não suportou. Também não baixei. Não. Tá bom. Me apareceu gente, outras coisas lá. Que coisa, mano? Apareceram umas outras pastas. Quando eu baixei aquele mesmo aplicativo que o senhor indicou, apareceu outras coisas. Eu desinstalei, instalei de novo. Mas eu não consegui, não. Talvez deve ser alguma coisinha lá do tutorial. Mas tudo bem. Gente, aquele aplicativo que eu passei para vocês, ele era fundamental porque quando nós chegamos dentro de hermenêutica, a gente vai precisar de entrar nos originais. Então, se vocês puderem, ou não sei se vocês têm
Se vocês A Bíblia, têm, talvez... palavras-chave, professor. É boa? Isso aí. Essa brincadeirinha aqui, ó. Esse menininho aqui, ó. Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Se vocês puderem adquirir, é uma santa ferramenta exegética, tá? Uma santa ferramenta exegética. Se puderem, eu não estou ganhando nada com isso, eu estou te recomendando. Se puder comprar, bem. Se não puder, amém também. Porque o aplicativo, ele substitui essa belezura aqui. Versículo de número 5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, olha isso aqui, ó. Aqui nós falamos da paciência e a experiência e a esperança. Aqui a gente já trouxe um outro conceito. A esperança não traz confusão, tá? Por quê? Porque você pode também fazer a mesma coisa que você fez aqui, você pode fazer aqui. Com certeza. Mas mais do que isso, olha, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí, a gente vê que essa esperança, por que essa esperança não traz confusão? Por causa Porque do ela amor traz... de Deus que foi derramado. Isso aí. A esperança não traz confusão porque ela traz o amor de Deus que foi derramado sobre nós. O que a senhora ia dizer aí, irmã Rosália? Fala para nós. Bom, se a esperança não traz confusão, ela traz... Não entendi, irmã Rosália cortou aí, eu creio. Travou da senhora aí, irmã Rosália. Oi, acho que caiu. Vai, repete aí, irmã Rosália, por favor. Eu disse assim, se a esperança não traz confusão, ela traz a certeza, não é verdade? Isso. Uhum, sim, mas a certeza em quê? A certeza seria no amor de Deus? Isso, no amor que foi derramado, no amor de Deus que foi derramado em nossos corações, Coração. tá? E esse amor, ele foi derramado por quem? O Espírito Santo que nos foi dado. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, olha que coisinha linda aqui. Nesses 5 primeiros versículos, se vocês fossem montar uma mensagem, dá para pregar uma mensagem nesses 5 primeiros versículos aqui? Eu acredito que dá. Dá, com Sim. certeza. Se vocês fossem pregar uma mensagem, qual tema vocês colocariam? O que vocês pregariam? Fala para mim aí. Só nos 5 primeiros versículos, sem analisar o restante. A fé em Deus nos traz justificação. A fé em Deus nos traz justificação. O amor de Cristo Jesus por nós. O amor de Cristo Jesus por nós. Legal. Não existe o certo para essa pergunta aqui, tá, gente? Que eu fiz para vocês. Não existe. Uhum. Eu só quero... quando eu fiz essa pergunta, eu quero saber até onde está indo a mente de pregador de vocês, ou pregadora. Tá entendendo? Eu, Patrick, se eu fosse pregar esse versículo, esses 5 primeiros versículos aqui, que eu já preguei não sei quantas vezes, perdi as contas, eu falaria da justificação. Vocês conseguem observar
que a justificação aqui é uma reação em cadeia? Ó, ele é uma reação em cadeia. Vou dizer por quê. A justificação, ela traz a paz com Deus. Uma vez que ela traz a paz com Deus, ela traz a firmeza, tá? A firmeza na glória de Deus. Depois que ela traz a firmeza na glória de Deus, ela não traz só a firmeza na glória de Deus, tá? Mas também ela traz a firmeza nas tribulações. E uma vez que você tem firmeza na tribulação, a tribulação ela vai produzir em você paciência, ó, paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, tá? A esperança, tá? E a esperança não traz confusão. Olha um monte de tópico aqui, gente, tá? E a esperança não traz confusão. Por quê? Porque nós temos o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso aqui é o quê? A reação em cadeia da justificação. É a reação em cadeia da justificação. Só isso aqui é um sermão. É um sermão que eu, Patrick, pregaria um modelo expositivo. Tá? Expositivo. Então, por que eu já estou dando esses feedbacks aqui para vocês, esses flash na mente de vocês? Porque talvez vocês estão fazendo um resuminho de vocês lá, estão dizendo assim, para que eu vou fazer isso aqui? Para que eu vou fazer isso aqui? Tá vendo isso aqui? Gente, como eu estou mostrando para vocês, 5 versículos dá uma mensagem. E agora, gente, vamos lá. Desses 5 versículos aqui, se vocês fossem escolher um para pregar, qual que vocês usariam esse um versículo que daria para abordar os 5? Foi confuso o que eu falei? Não, né? Desses 5 versículos, qual vocês escolheria somente um que daria para falar dos 5? O 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5? Qual desses? O 5. O Marcos falou 5. Quem dá mais? Para mim, 1. Para Vocês mim também conseguem ver isso? Para mim também porque eu entendi sobre a justificação. Eu também ficaria com 1. Pastora Genira, fala para nós. Eu também. Por que, gente, que vocês ficariam com 1 e por que, irmão Marcos, você ficaria com 5? Primeiro, o irmão Marcos, fala para mim, por que você ficaria com 5, irmão Marcos? Fala do amor de Deus, né? Que morreu por nós. O amor de Deus, que morreu por nós. E nos justificou. Tá. O amor de Deus, que morreu por nós, que nos justificou. Como que o senhor conseguiria linkar aí o amor de Deus à justificação lá do versículo 1? Como que o senhor conseguiria conectar? Ficou sem áudio aí, irmão Marcos. Através da Agora fé. sim. Através da fé. O senhor está vendo, irmão Marcos, que o versículo que o senhor escolheu vai te dar muito mais trabalho. O senhor está vendo? Tá bom? Agora, irmãs, irmãos, tá? Por que vocês usariam o versículo 1? Porque aí já inicia com a palavra justificado, né, pastor? Eu acho que já seria mais fácil, né? Isso aí. Sabe por quê, gente? Porque a justificação engloba tudo. Tudo. Ou seja, você poderia fazer isso aqui.
Eu lembro que o irmão Marcos falou ali, pastor, então isso aqui seria o tópico e os de baixo seriam os subtópicos, né? Teve uma parte que ele falou isso aí. Gente, justificados lá pela fé, debaixo disso vem tudo aquilo que está do 1 até o 5. Não porque ele está no primeiro versículo, mas porque dentro do pacote, melhor, deixa eu fazer isso aqui, ó. Eu não sei se dá para vocês ver o círculo que eu fiz. Eu fiz um círculo aqui no meu caderno. Para o lado de fora é justificação. Para o lado de fora desse círculo é justificação, ou seja, tudo que está dentro do círculo é justificação. E tudo que está dentro desse círculo está do versículo de número 1 até o versículo de número 5, tá? Paz com Deus, entrada pela festa, graça, não somente nos gloriar na glória de Deus, mas também na tribulação. A tribulação produz paciência, paciência, experiência, a experiência, esperança, a esperança não traz confusão, tá? E a esperança, por que ela não traz confusão? Porque foi derramado o amor de Deus nos nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, esses daí seriam os tópicos da minha mensagem de justificação pela fé. Pastor, Sim. A minha transmissão caiu, esse desdobramento aí dos tópicos, eu perdi, eu fiquei perdido também. Eu perdi e fiquei bem perdido. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque a epígrafe do texto, né, no caso, o título, ele já aponta isso ou não? Nem sempre acontece isso. Nem sempre acontece isso. Nem sempre, né? Nem sempre. Posso te dar um exemplo, claro? Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo claríssimo disso aí. Um exemplo que eu gosto de utilizar. Salmo 23. Abra sua Bíblia aí e lê a epígrafe do texto. Salmo 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. É o 23, né? 23. Agora, da onde se originou o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Não, deixa eu... olha só, irmão Flávio. Olha a pergunta que eu te fiz. Olha a pergunta que eu te fiz. Da onde se originou o Salmo 23? Da onde se originou o Salmo 23? O Salmo de Davi, né? Se originou da experiência de Davi como pastor. Entendeu? Então, a experiência de Davi como pastor, quando ele diz lá para Saul lá que ele estava no campo, ele matou um urso, matou um leão, tudo isso para defender uma ovelha. Então, ele se comparou agora como ovelha. Ele, Davi, quando escreveu esse salmo aqui, ele era a ovelha. Ele era a ovelha. E Deus matou o urso e matou o leão. Entendeu? Entendi. Para cuidar dele. Então, a epígrafe do texto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque aqui fala a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Mas, na verdade, o Salmo 23 é livramento, meu amigo. E ninguém consegue ver isso. Por quê? Porque as pessoas não se focam no contexto da onde o Salmo foi originado. Tá vendo? Tá vendo como que a epígrafe do texto às vezes não tem nada a ver com o texto? Então já tirei já isso aí. Eu achava que tinha, mas... Não. Aqui você provou que não. A epígrafe do texto, né, é o ponto de vista do redator. Às vezes ela não tem nada a ver com o texto. E não é bíblico também. Oi? Não é bíblico. Não é bíblico.
Não é bíblico. A epígrafe do texto não é bíblica. Tá? Então, como está aqui no Romanos 5, a justificação pela fé e paz com Deus. Tem muito mais coisa aqui. Tem muito mais. Eu não vou entrar no mérito aqui, qual epígrafe, pastor, então, se eu colocaria aqui no Romanos capítulo 5. Bom, no meu ponto de vista, não é relevante. Tá? Mas eu usei esse exemplo aqui, irmão Flávio, para tentar explicar isso para o senhor. Entendeu? Entendi. Eu creio que deu certo, né? Deu. Deu certo. Pensa pura. Pensa pura. Então, gente, vocês entenderam isso aqui, gente, que nós passamos aqui hoje, como fazer o resumo analítico? Amém. Sim. Dúvida? Vocês ficaram com dúvida? Alguma dúvida? Gente, não existe dúvida boba, tá? Existe o bobo que não tira suas dúvidas. Pastor, igual eu tinha falado, né? Minha transmissão caiu e eu me perdi nos tópicos, né? Mas eu vou rever a aula depois, aí eu vou tentar entender essa parte. Tá ok, tá ok. Essa aula fica gravada, pastor? Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Não ia ficar, não. Minha ideia não era gravar, não, tá? Mas hoje eu gravei. Tá gravando aqui. Mas a minha ideia não é gravar. Por que não é gravar? Porque se eu gravar, vai tirar o compromisso de vocês de estar aqui. E aí, o que acontece, gente? Por exemplo, na aula que vem, a gente vai falar sobre desbloqueando, a gente vai falar sobre desbloqueio. Então, lá, eu vou pegar um por um de vocês e vamos aqui, vamos ali, vamos lá, vamos cá. Então, por exemplo, o que vocês já me apresentaram, os medos da pastora Genira é diferente dos medos do irmão Flávio. O medo da irmã Josilene é diferente dos medos do irmão Marcos. O medo do irmão Marcos é diferente da irmã Rosália. Então, como que eu vou trabalhar com vocês se vocês não estiverem aqui? É verdade. Faz sentido? Faz sentido, gente? Sim. Então, já tem a questão que é virtual, né? Já tem essa barreira entre nós que é virtual. Aí você imagina, é virtual e a gente traz esse virtual para um presencial. Então, se a gente não tiver aqui presente, vai ficar o conteúdo lá dentro da plataforma, vocês vão ter as suas dúvidas, vão jogar na comunidade, eu vou te responder, mas não é a mesma coisa de eu estar vendo vocês aqui, vocês estão me vendo, e a gente está dentro de uma sala de aula. Talvez, gente, eu vou falar uma coisa para ser sincero para vocês. Talvez vocês podem ter um pouquinho de temor, de medo, de a gente está aqui num grupo, eu vou falar alguma coisa, está errado, ai meu Deus, o que vai acontecer? Vou ficar com vergonha. Gente, tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Só o fato da gente estar aqui já em um pequeno grupo, vocês nem imaginam, já está desbloqueando algumas áreas em vocês. Porque até então, Mangenira não me conhecia, tampouco eu conhecia ela. Mas cada aula que a gente for passando, ela vai me conhecer. Eu não conhecia a irmã Joselene, mas ela está me conhecendo e eu estou conhecendo ela. Então, a partir do momento, irmão Flávio, eu não conheci o irmão Flávio, mas a gente está se conhecendo, o irmão Marcos, a irmã Rosário, a gente está se conhecendo. E a partir do momento que a gente vai se conhecendo, a gente vai perdendo, primeiro, a desconfiança, segundo, a insegurança e terceiro, a gente vai perdendo um bloqueio chamado autoimagem. Porque, gente, toda vez que vocês forem pregar, sempre vai ter gente que vocês nunca viram lá. Sim ou não? Sim. Sim. Porque se vocês estão pensando que vocês vão pregar só na igreja de vocês, tira o cavalinho da chuva de vocês. Quando vocês começarem a pregar, e vocês vão tomar gosto pelo negócio,
vocês vão começar a pregar, as pessoas vão começar a ver vocês pregando também. Então, o boca a boca é mais forte, às vezes, do que a internet. Porque é melhor eu, Patrick, que conheço o irmão Flávio, dizer assim, olha, pastor fulano de tal, lá de São Paulo, ó, tem um amigo meu que ele prega, homem de Deus, eu conheço ele, leva ele para pregar na tua igreja. Então é assim que acontece, gente, o ministério de vocês. Então, por exemplo, a irmã Joselene, ela nunca pregou. Aí, na primeira vez que ela for pregar, ela não pode tomar por base a sua primeira vez e dizer assim, ah, meu Deus, na primeira vez foi uma experiência complicada, já na segunda, na terceira, vai ser pior ainda. Não. Gente, vocês têm um método aqui. Vocês têm uma pessoa aqui para tirar as dúvidas de vocês, para dar suporte para vocês. Então, eu errei na primeira vez que eu fui pregar, não saiu legal, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu errei naquilo outro. Na segunda, pastor, olha aqui, dá uma olhadinha nessa mensagem. Analisa aqui, igual a outra turma, a gente já está chegando nesse ponto de analisar as mensagens. Então, o camarada vai lá, prega, às vezes ele não tem uma igreja para ele pregar, mas o que impede ele de fazer uma live e pregar? Algum de vocês aqui teria coragem de fazer uma live e pregar um sermão? O que vocês me dizem? Sim, eu teria. Eu teria, até porque quando eu trabalhava com as crianças, eu gravava aula para as crianças. Gente, aonde vai chegar? Oi? Eu acho que a live é até melhor do que presencialmente, eu acho. Com certeza, irmã, com certeza. Com certeza. Eu pedi uma irmã para ela, pastor, mas se não tiver ninguém na live, eu vou ficar igual um maluco falando sozinho. Irmã, a intenção é ficar gravado o negócio. É você se ver naquilo. É você se ver naquilo. Se você não... presta atenção uma coisa aqui. Tem alguém aí que toca violão? Tem alguém aí que toca violão entre vocês? Não tem não, né? Tem não. Irmão Flávio não tem cara que toca violão, não. Não. Irmão, eu toco violão. Eu toco violão na igreja. Antes de eu tocar violão na igreja, quantas vezes eu toquei violão sozinho? Jesus! Anos tocando violão sozinho. E se alguém parasse e olhasse para mim e dizer assim, meu Deus, esse menino não tem futuro não, gente. Isso é um caso perdido, tadinho. Não vai conseguir tocar nunca. Era aquele blam, 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 blam. Sabe aquele blam? E ninguém conseguia escutar. Era eu no violão. Hoje, eu toco na igreja e as pessoas viram para mim e dizem assim, nossa, pastor, como o senhor toca bem? Mas quando eu comecei lá atrás, minha mãe fala, meu filho, vai para a pracinha, vai para lá para fora na calçada, busca outro lugar, sai de dentro desse quarto que eu não aguento mais ouvir esse blão. Você está entendendo? Vai ser assim, gente, quando vocês começarem a pregar. Entendeu? Mas aí, esse blão, blão, blão vai melhorando, 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 melhorando. E o importante é vocês verem o quê? O pequeno progresso que vocês já estão fazendo. Vocês não vão subir uma escada pisando no primeiro degrau e já no último. Vocês vão ter que pisar no 1, 2, 3, sabe? Vocês vão ter que ter pequenas melhoras. Pequenas, pequenininhas. Uma coisinha aqui hoje, outra coisinha aqui amanhã, outra coisinha aqui, outra coisinha aqui. Então, a live pode ser boa? Pode ser boa. Pode ser ruim para alguns? Pode ser ruim para alguns. Mas o importante é como que você vai saber onde você errou se o negócio não tem nada gravado. Tá entendendo? Como que você vai saber? Antes, eu gravava o meu áudio. Quando eu comecei a pregar, eu gravava o meu áudio. Chegava em casa e ficava analisando o que eu falei.
Pastor, eu já preguei algumas vezes, né? Eu comecei falando para mim mesmo dentro do quarto, né? Mas nessas últimas vezes eu comecei a gravar, gravar o vídeo mesmo, mas só para mim, não live, né? Só para mim mesmo, porque eu ia me corrigindo, né? E aquilo lá, como o senhor disse, vai essa palavra é difícil de falar, isso dentro da gente. E fica mais fácil mesmo. A gente chega na hora, né? A gente consegue gravar. Apesar que eu não consigo me livrar. De repente é porque a gente está começando agora, mas o senhor falou, não leva todo o esboço, né? Mas pastor, eu não consigo, acho que é o medo mesmo de esquecer. Às vezes você nem olha, mas você tem ele lá, tipo, como que uma segurança, né? Caso te dê um branco, você vai lá. Mas a questão de gravar é ótimo. Eu tentei gravar o áudio, que nem o senhor falou, grava e escuta, né? 20, 30, 40, eu tentei. Mas quando eu ia escutando o áudio, me dava sono, e eu acabava dormindo. Sim. E já o vídeo, não. O vídeo você vê, né? A sua postura também, né? Isso aí, gente. Nosso Deus. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Estão entendendo isso aqui? Gente, isso é um progresso. Isso é um pequeno progresso. Tá? Um pequeno progresso. E, ó, vou te dizer uma coisa. Para você vencer o medo, você tem que pegar a granada na mão, tirar o pino e segurar ela, deixar ela explodir na tua mão. O que é isso, pastor? Que exemplo é esse, pelo amor de Deus? Vou morrer? Não, não, gente, é desafio. Desafio. Porque o teu cérebro vai querer manter você sempre na sua zoninha aí de conforto. Todo mundo tem, eu tenho, vocês têm. Entendeu? Final de semana agora eu vou ir pregar numa mega igreja aqui na Bolívia. Vou estar pregando para mais de 2.000 pessoas. Que bênção. E aí? Mas anos atrás, para mim, isso era uma tortura. Isso era uma tortura, Deus me livre. Agora eu já estava maluco já. Deus já me deu a mensagem, eu sei que eu vou falar, eu tenho tudo já certinho que eu vou falar, mas anos atrás, isso aqui eu já estava assim me descabelando, e olha que eu quase não tenho cabelo, eu já estava me descabelando, maluco, meu Deus, ai meu Jesus, 2.000 pessoas, Senhor, tem misericórdia. Você entendeu? Mas chega um tempo que isso vai indo embora, porque eu tive que trilhar um caminho. Esse caminho que vocês estão passando, eu passei por ele. Esse resumo que vocês estão fazendo de 30 capítulos, eu fiz da Bíblia toda. Você está entendendo? Eu fiz da Bíblia toda. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero ficar me gloriando aqui? Não, gente, estou dizendo para vocês que aquilo que eu estou passando para vocês foi o que eu fiz. Se deu certo para mim, vai dar certo para vocês. Porque, pastor, não, você é pastor. Gente, eu comecei a pregar, eu era só um irmãozinho na igreja. Eu não era pastor quando eu comecei a pregar. Eu não era pastor. Entendeu? Eu não era. Depois, virei cooperador na igreja, virei diácono, virei presbítero, e de presbítero eu já fui consagrado direto a pastor. Mas eu tive um progresso. Entendeu? Vocês também vão ter esse progresso. Igual a irmã Rosália disse aí, o áudio me deu sono, né? Só já descobri uma coisa aí, irmã Rosália. Quando tiver com insônia, é só a senhora ouvir a senhora mesmo que a senhora vai dormir. Já descobriu o teu remédio, né? Pastor, então, esse mal eu não tenho. Glória a Deus. Então, a minha sugestão, aparentemente, não funcionou. Mas o que ela fez? Não, peraí.
eu tentei por aqui, não deu certo, eu vou tentar por aqui. Eu gravei o áudio, não deu certo, eu vou gravar um vídeo. Gravou o vídeo, ela já começou. Entendeu? Então, gente, eu vou dar o caminho para vocês, mas isso não quer dizer que vocês não podem aperfeiçoar de acordo com a realidade de vocês. Talvez, para a pastora Genira, ela vai olhar e dizer assim, né? Ou a irmã Josilene, talvez pode dizer assim, ah, não, pastor, eu me ver no vídeo ali, Deus me livre. Jamais, é melhor ouvir meu áudio, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas, gente, o negócio é vocês chegar numa conclusão. E por que eu falei, resumindo tudo isso aqui, por que eu falei de a gente depois ter uma análise? Porque é o seguinte, a irmã Rosália, com certeza, ela viu muita coisa que ela precisa melhorar. Agora, talvez aquilo que a irmã Rosália não conseguiu ver. Você lembra que eu falei com vocês que o óbvio sempre está à nossa frente? A pastora Genira pode ver, a irmã Joselene pode ver, o irmão Flávio pode ver, o irmão Marcos pode ver. E ela vai dizer assim, não, gente, mas pelo amor de Deus, eu não fiz isso não, mas o vídeo está lá mostrando como que não fez. Você está entendendo? É verdade. Então, gente, eu só estou aguçando esse ladinho de vocês aqui para dizer que, gente, vocês vão conseguir, desde que vocês peguem a granada e tirem o pino e segurem ela na mão. Tá? Vai explodir? Vai explodir. Mas vocês vão ver que não vai matar vocês, não vai arrancar o braço, não vai. Não vai. Não vai. Vocês vão conseguir, gente. Vocês Amém. vão conseguir. Tá bom? Quem já assistiu o módulo de gestão emocional? Eu estou assistindo. Uhum. Quem mais aí conseguiu já assistir o módulo de gestão emocional? Gente, assista o módulo de gestão emocional, pelo menos até o módulo de gestão emocional, porque na próxima aula nós vamos falar sobre gestão emocional, tá? Lá a gente vai trabalhar diretamente sobre bloqueio e tem uma aula chamada mapeamento de bloqueio dentro do curso. Se vocês puderem assistir essa aula, assistam também, quantas vezes vocês puderem, tá bom? Anota aí, mapeamento de bloqueio. Se vocês puderem assistir essa aula aí, tá dentro de gestão emocional, assista ela, porque ela vai ser importantíssima para a aula que a gente vai ter na semana que vem, tá bom? E por favor, gente, resumo, tá? Resumo. Ah, pastor, eu trabalho demais, eu isso, eu aquilo. Tudo bem, gente. Eu sei que o tempo de vocês é corrido. Eu sei disso, né? As irmãs aí, ó, tem o seu trabalho, tem a sua casa, tem igreja, tem marido, tem, né? A lista é grande. Minha esposa fala que você fala que eu não faço nada, mas né, eu faço mais do que você. É verdade, a mulher tem um monte de coisa. Os homens também, é filho, é esposa, é trabalho, é isso, é igreja, é visita, é tal. É muita coisa. Mas eu vou te dizer outra coisa aqui, gente. O teu propósito, vale a pena pagar esse preço? Pelo teu propósito? Vale a pena você pagar esse precinho? 3 meses de dedicação aí, você fazer o seu resumo, fazer os exercícios lá de gestão emocional, vale a pena? Fala para mim aí. Pastor, vale muito a Sim, pena. Eu estou amando. E a gente confiar no investimento, né, espiritual na vida da gente. Está sendo muito bom para mim. Uhum. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu não sei, dos que estão aqui na live, quantos já pregaram. Talvez, parece que tem só uma irmã, eu acho. Eu não sei se tem mais. Já fez uma pregação.
E eu sempre me fiz essa pergunta, já que está aberto, né, para fazer, pode ser a pergunta boba do jeito que for. Não, pode perguntar. E eu vou fazer, estou com vontade para fazer. Com certeza. Eu vejo esses pregadores, quando vão pregar, o tanto de conteúdo que eles soltam. Eu queria saber como eles conseguem armazenar tanta informação e sair tudo organizado, entendeu? E sobre o esboço, porque tem gente que prega com esboço e outros sem esboço, entendeu? Aí eu queria saber uma curiosidade minha, o esboço, existe um manuscrito assim por trás, tem para depois você botar no esboço só umas palavras de gancho para você lembrar? Isso. Porque você não vai botar tudo no esboço, né? A sua fala toda, né? Sim. Não sei, né, se a irmã Rosália, que a irmã Rosália é mais correria aí, né? Ela vai para frente mesmo. Eu não sei se a irmã Rosália já viu lá no módulo de homilética, ou algum de vocês já viram lá no módulo de homilética, os dois tipos de arquétipo. Dois tipos de arquétipo. Tem o esqueleto, né, que é o que é levado para a igreja, né? E o esboço que você faz do começo ao fim, que é a sua pregação mesmo. Tô falando, essa irmã Rosália, ela vai longe, rapaz. Ela vai longe. Tem o tal do esqueleto aí. Esse esqueleto seria os ganchos, né, que eu falei, né? Essas palavras isso aí, que faz irmão Flávio. Então, irmão Flávio, deixa eu te explicar. O senhor tem sempre o senhor vai ter dois. Sempre o senhor vai ter dois. Vamos supor que esse aqui vai ser tudo, mas tudo aquilo que Deus falou com o senhor. O senhor foi lá e escreveu. Uma folha foi pouco, 2 folhas. 2 folhas foi pouco, 10 folhas. 10. Ai, Jesus, 10 folhas? Senhor, como que eu vou lembrar de 10 folhas? Tem cabimento. Aí o senhor vai pegar outra folha. Ó, tá vendo isso aqui? O primeiro tá tudo. Sem filtro, sem nada, tá tudo aqui. Aí só tira o primeiro de cena. Você não vai levar 10 folhas para a igreja. Você pega o esqueleto. O que é o esqueleto? Vamos supor que lá no primeiro tópico do Senhor... Que é isso aí, gente? Vamos supor que lá no primeiro tópico do Senhor, o Senhor vai falar sobre amor. Não, vamos supor, só vai falar sobre perdão. O irmão Flávio caiu. Vamos ver, gente, que se ele volta... Que não adianta, ele fez a pergunta, né? Eu trazer a explicação, o homem não estiver aqui. Mas até aqui, vocês estão entendendo o raciocínio que eu estou trazendo aqui para ele, gente? Sim. Sim, né? Então, olha só. Depois eu vou falar de novo, é bom que frisa. O esqueleto, vamos supor que o primeiro tópico dele seria perdão. Então, lá debaixo de perdão, ele escreveu um monte de coisa. Um monte. Sabe? E esse monte de coisa vai estar lá na gravação dele, ou do áudio, ou do vídeo, como a irmã Rosália fez. Ele não vai levar esse monte de coisa lá para a igreja. Ele vai levar a palavra perdão. Mas porque ele já internalizou tudo que tem dentro do tópico de perdão, quando ele olhar para o esboço dele, escrito perdão, ele vai resgatar o que está na memória de longo prazo dele. Só de olhar pela palavra perdão. E pode ter certeza, gente, isso funciona e funciona muito. Isso funciona muito.
Isso aqui é chamado de... É uma das técnicas, tá? De andrologia, que é o quê? É diferente de pedagogia. Pedagogia é para você ensinar crianças, tá? São técnicas de ensino para crianças. Andrologia é técnicas de ensino para adultos. É por isso que eu digo, gente, repete 30, 40, 50 vezes, sei lá. Repetição. Nosso cérebro, ele funciona com repetição. Quanto mais repetição a gente faz, mais a memória de longo prazo é ativada. E tudo aquilo que vai para a memória de longo prazo, com mais facilidade, mais naturalidade, a gente consegue falar automaticamente. Então, hoje, tem muitas coisas que eu falo da Bíblia que eu estudei só há muitos anos atrás. Mas por quê? Repetição, 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 repetição. Então, por passar muito tempo naquilo dali, aquilo sai automático. Você não precisa ficar, ai meu Deus, o que está escrito em tal lugar? Ai Jesus, e agora? Aí eu senti um branco, aí eu senti um isso, aí eu senti aquilo. Por quê? Porque lhe faltou a repetição. Bom, Flávio, rapidamente aqui. Pastor, o essa... negócio está difícil. Eu imagino, querido, imagino. Pode falar. Imagino. Mas hoje nós aprendemos sobre paciência. Eu creio que os irmãos estão tendo paciência aí, né? Então, irmão Flávio, rapidinho, né? É o seguinte. O senhor lembra da primeira folha? Tá? Sim. Certo? Tudo aquilo que Deus te falou. Beleza. Aí vamos supor que o primeiro tópico que o senhor vai falar lá é sobre perdão. Perdão. E debaixo de perdão tem um monte de coisa que Deus falou com o senhor. Aí o que o senhor fez? Nesse primeiro esboço aqui, que é tudo por extenso, o senhor escreveu, o senhor gravou aquilo que está no primeiro tópico que o senhor gravou. E aí o senhor vai se escutar 10, 20, 30, 40 vezes aquele tópico. Quando o senhor bateu o olho na palavra perdão no seu esboço, aquilo que é para você falar já está na sua memória de longo prazo. Se está na tua memória de longo prazo, quando você bater o olho no seu sermão esqueleto, onde vai estar a palavra-chave lá, perdão, você vai bater o olho e vai vir automaticamente do seu subconsciente, ou seja, da sua memória de longo prazo. Ah, pastor, mas falando assim é impossível. Faz o teste. Faz o teste. Escreve lá suas 10 folhas, e cada tópico você marca lá. Tópico 1, isso. Escreve um monte. Tópico 2, escreve um monte. Grava um áudio de tudo aquilo que você escreveu no sermão por extenso. Escuta aquilo não sei quantas vezes. Mas não é 10 vezes, não, gente. 10 vezes não resolve o problema, não, tá? É até você enjoar ou até você dormir. Você vai internalizar aquilo dali, irmão Flávio. Eu estava falando para os irmãos aqui o seguinte: tem coisas que hoje que eu falo da Bíblia, etc, etc e tal, que eu estudei isso há 500 anos atrás, sabe? Mas por que eu lembro? Porque isso eu sempre estou revisitando, repetindo, sabe? A pedagogia, ela trabalha, sabe, para a criança. A andragogia, ela foi desenvolvida para trabalhar com adultos. E uma das funções disso aí é a repetição, porque o adulto ele absorve o conteúdo diferente da criança. E por que o camarada hoje, depois de não sei quantos anos que saiu da escola, ele quer voltar lá para fazer o ensino médio, ele pena? Porque o ensino médio ele está estruturado para ensinar a criança. Aí, quando chega o adulto, a metodologia é diferente.
Por causa disso aqui, ó. É diferente. A absorção do cérebro de um adulto é diferente de uma criança. A criança é um livro em branco. O adulto é um livro já escrito, várias coisas. Faz sentido isso aí que eu estou falando? Sim. Respondi sua pergunta? Sim. Sim. Meus irmãos, já está um pouquinho tarde, né? Para vocês aí, tá bom? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quero dizer para vocês que vocês têm um encontro marcado comigo aqui na próxima segunda-feira. Não falte, tá bom? Senão eu vou mandar o anjo aí buscar vocês, hein? Tá bom, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite. Nos vemos aí na próxima aula. Boa noite. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos.